nessa, gente. Hoje eu me propus a trazer para vocês um assunto muito legal que eu falei. Esse assunto que a gente vai falar hoje, ele é um trunfo que eu acredito que nós, como mulheres, temos, mas a gente não dá muito valor a isso. É engraçado, né? Porque é a nossa maior vantagem, na minha opinião, como mulher. Mas é exatamente por isso que muitas vezes a gente não vê, a gente negligencia. Então a gente costuma dizer assim: ah, Paulinha, eu sou viciada em doce. Ah, eu sou viciada em chocolate. Ah, eu sou viciada em comida. Eu sei lá, né? A gente costuma colocar assim: ah, eu sou viciada. E o que é viciada? É algo que você tem uma certa obsessão. A gente pode dizer: eu sou viciada em reclamar. Eu sou viciada em criticar. Eu sou viciada em olhar para minha aparência e me criticar por ela. Eu sou viciada em repetir para mim que eu não consigo emagrecer. Eu sou viciada em problemas que têm relação com o emagrecimento. Eu sou viciada em procurar conteúdo, não é? De emagrecimento na internet. Mas isso não te faz fazer nada em relação a isso. Hoje, a gente vai dizer que se eu pudesse pedir para você, seja viciada numa coisa, seja viciada em cuidar da sua aparência, porque a nossa aparência é a nossa identidade. E assim, quando eu falo isso, quando eu falo seja viciada em cuidar da sua aparência, e fica aqui comigo que você vai entender por que que isso é tão importante. E eu vou trazer uma revisão de alguns grandes pensadores e psicólogos, como o Jung, por exemplo. Você vai entender por que que cuidar da sua aparência define o seu emagrecimento. E não só isso, define o quanto você se torna uma mulher disciplinada, mais focada, mais atenta, não apenas mais bonita. Porque hoje a gente não está falando aqui sobre vaidade, sobre beleza. A gente está falando sobre a construção de uma identidade. E isso tem muito impacto na construção de quem nós somos. E se nós estamos preocupados em construir uma nova versão, a gente precisa olhar para construção de quem nós somos. E aí eu acho tão bacana, porque de vez em quando eu faço umas sessões de terapia e aí a pessoa escreve assim para mim: eu não sei o que eu penso, eu não sei quais são as minhas dores, eu não sei quem eu sou. Que já teve esse insight? Meu Deus, eu não sei quem eu sou. Estou perdida na vida, não sei quem sou. Se alguém me perguntar quem eu sou, e ficou muito na moda, não ficou muito na moda esse tempo? Que a pessoa falava assim: diz pra mim quem você é sem me dizer o que você faz. Porque a gente tinha mania de falar assim, né? Quem eu sou? Ah, sei lá, eu sou a Paula, eu sou terapeuta, eu sou mentora, eu sou esposa do Tonon, eu sou a mãe do Vitor Hugo, eu sou a filha da Maria Inês. A gente nunca sabe dizer quem a gente é. A gente sempre diz que lugar a gente ocupa, não é? Quais são as nossas funções? Cadê as mulheres realizadoras? Não é? E aí, quando eu falo assim, tá bom, tira tudo isso, tira a sua posição de filha, de empresária, de mãe, de esposa, tira o seu trabalho, a sua profissão, tira tudo isso de você. O que fica define quem você é. E aí aí que entra aquela Nazaré dos cálculos na nossa cabeça mesmo, né? Porque se você tirar de mim o marido, os filhos, a mãe, o pai, as irmãs, o trabalho, o que que fica? Já pararam para se questionar isso? Caramba, se você tira tudo isso de mim, quem fica aqui? E eu entendo que isso leva a gente para um lugar de confusão. Eu não sei quem sou. E aí vem essas frases que vocês costumam colocar. Eu não sei quem eu sou. Eu tô perdida.
E a gente trata essa pergunta, que é uma pergunta filosófica, né? Que traz um pouco de filosofia para dentro da terapia, e eu adoro isso. É que talvez eu devesse ter uma resposta para isso. E se eu não tenho uma resposta para isso, quer dizer que eu tenho um problema. Só que e se eu dissesse para você que todas nós temos uma resposta para isso? Que o que você é não é algo que, tipo, imagina essa garrafa aqui, ó. Imagina, tipo, quem eu sou. Deixa eu pegar um pedacinho de papel aqui, peraí. A gente acha que quem a gente é uma coisa que, sei lá, eu vou falar assim, tá bom? É que tem gente nova chegando, vocês não estão mais muito acostumadas comigo. Independente de religião, eu só quero que você visualize a cena, entenda a metáfora. Então, é como se eu tivesse aqui a minha alma, e aí antes de eu nascer, Deus tivesse colocado um recadinho aqui de quem eu sou, né? E aí tá aqui dentro de mim, e eu nasço assim, com isso aqui. E aí eu tenho isso aqui dentro de mim, e eu não sei o que é. Como eu posso ter algo dentro de mim que diz quem eu sou e eu não consigo acessar isso? Porque a gente adora essa palavra, né, na terapia. Acessar, e você precisa acessar a sua essência, acessar quem você é. E olha eu aqui quebrando todos os mitos de novo, né? Então, Vanessa, que é nova, as pessoas novas, respirem fundo. Vocês vão gostar de mim. Me escuta até o final. Eu costumo dizer que quando eu entro com muitas verdades, eu coloco um coraçãozinho assim na tela, que é para vocês ficarem comigo. Eu vou até colocar meu coração aqui na tela, que é para vocês ficarem comigo, tá bom? Mas a gente acha que é isso. Então, se eu tenho uma essência, um propósito, um quem eu sou, ou o que eu deveria ser, que está escrito aqui, que alguém colocou dentro de mim, por que que eu não sei? Então, é claro que você se sente num quarto escuro, você se sente um problema, você se sente alguém que não sabe nem dizer quem a gente é. Eu tô falando com as mulheres certas aqui nessa aula? Então escreve para mim nos comentários se você, tipo, já chegou nesse ponto. E sabe o que é mais legal na gente? Que a gente não se preocupa com isso até os 35 anos. Mas depois, gente, virou a hora que você tá chegando nos 40. Parece que cai um turbilhão de fichas de você se falar: Meu Deus, eu vivi 40 anos, quase metade da vida que eu quero ter, e eu não sei quem eu sou. E aí é engraçado que eu chego nessa hora, olho pra vocês estão tudo assim, né? Com aquele ponto de interrogação. É exato, mas isso é provado, Tati, pela neurociência. A neurociência mostra que até os 35, 40 anos, a gente está vivendo, cumprindo regras, né? A escola, a faculdade, o vestibular, a profissão, o primeiro emprego, o casamento, o filho. De repente, a vida dá uma acalmada. E aí você fala: Nossa, eu vivi tudo isso, mas eu nunca me perguntei quem eu sou. E aí chega nessa hora, por isso que, sabe o livro, né? As mulheres que correm com os lobos, o negócio da terapia. Por isso que a gente surta quando chega nessa idade. A perimenopausa, que aí você não sabe quem você é, para onde você está indo, e o seu corpo começa a entrar em colapso. Por isso que tudo acontece nessa fase de vida. E eu falo, gente, dessa fase, né? Porque eu tenho 43. Então, eu tô exatamente nesse momento junto com vocês. E aí, isso aqui é uma mentira que a gente carrega. Porque, na verdade, quem eu sou é construído. Ah, vou falar isso, Sheila. Quem eu sou é construído de duas formas. Quem eu sou é construído, primeiro, por aquilo que as pessoas me fizeram acreditar que eu era. Então, tudo aquilo que eu ouvi sobre mim. Deus não colocou um propósito aqui. Essa sua garrafa aqui, ela veio vazia. Porque a ideia é que você tivesse, eu vou usar uma palavra forte aqui, para que você entenda o que eu estou falando. A ideia é que você tivesse livre arbítrio. Livre arbítrio quer dizer que eu posso
escolher aquilo que eu sou. E eu não sei se vocês estão ligadas na profundidade disso. O problema é que a vida inteira a gente começou a guardar aqui no eu sou tudo aquilo que falaram sobre você. E isso acaba ficando registrado em nós. Então, quem eu sou? Ah, eu sou chata, eu sou burra, eu sou destrambelhada, eu sou distraída, eu não faço nada direito, eu sou preguiçosa, eu sou a cara do meu pai, o focinho da minha mãe. Eu sou gorda, eu sou magra, eu sou feia, eu sou de câncer, eu sou de Áries. As pessoas começaram a te dar um monte de coisa aqui, ó, para definir quem você é. E a gente começa a se moldar por isso aqui. Então, se eu sou burra, eu ajo assim, nunca valorizando aquilo que eu sei. Se na minha família, a minha família repetia que eu sou pobre, então eu tenho uma escassez dentro de mim. Eu acho que eu não posso ter dinheiro, porque alguém já definiu, alguém colocou aqui, ó, no meu esqueleto que eu sou pobre. Se eu sou indisciplinada, se eu não presto atenção em nada, é assim que eu vou me definindo. E aí chega um momento da minha vida aonde tudo aquilo que eu sou está definindo aquilo que eu estou vivendo. Paulinha, mas o que que tudo isso tem a ver com a minha aparência? E aí a gente vai para Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia, que traz uma vida de estudos sobre um conceito que parece, que parece estranho quando a gente fala sobre isso. Era Carl Jung que dizia que a gente precisava ser viciada em cuidar da própria aparência. E por que que ele dizia isso? Não era sobre ser obsessiva pela beleza ou pela futilidade, ou ser escrava da beleza e do próprio corpo. Mas Carl Jung definia que a nossa aparência externa, ela é um reflexo do nosso interno. A aparência é a soma, se você quiser escrever, se você não for minha aluna, né, não vai receber isso gravado, escreve aí. A aparência é igual presença, consciência e identidade. Isso quer dizer que a minha aparência é a forma de eu mostrar para o mundo aquilo que eu sou. E é a forma com qual eu olho para mim todos os dias. Vou de novo, hein? Aparência é igual presença, consciência e identidade. Ela é a forma com a qual eu mostro para o mundo quem eu sou. E mostro para mim no espelho, todos os dias. Quando você se olha no espelho, você não está vendo só um corpo. Você está vendo as suas histórias, as suas feridas, as suas escolhas e as suas possibilidades. Então, o espelho, ele não mostra pra gente quem a gente é, ele mostra aquilo que a gente está escolhendo ser. Cacete, hein? Ai, caramba, ainda bem que eu não tô no Instagram. Quando eu olho no espelho, aquilo que eu olho mostra aquilo que eu estou escolhendo ser. E por isso a nossa aparência é tão importante. Muita mulher quer emagrecer, mas continua se olhando no espelho com rejeição, rejeitando o seu próprio corpo. Continua evitando o espelho, nem olhando para si. Continua se vestindo sem presença. Na verdade, eu não estou me vestindo, eu estou me escondendo. E isso mostra pra gente autoabandono. Porque emagrecimento, gente, não começa no peso na balança. Começa com a relação que você tem com você mesma. Isso, para o Yang, se chamava persona. Persona não é aquele negócio do marketing digital.
Persona é o personagem em mim que eu apresento para o mundo. E a aparência é que define isso. Então, quando o nosso externo não combina com o interno, existe um conflito. Mas quando a gente alinha isso, a gente ganha uma força. Então, se eu quero ser uma mulher magra, se eu quero me sentir bonita, se eu quero ser admirada, se é esse o personagem que eu quero construir e se é isso que eu quero ser, é isso que eu preciso mostrar no espelho quando eu olho para mim todo dia. Só que vocês sabem, posso fazer uma releitura histórica aqui? Vocês me acompanham nisso? Se eu estiver indo muito fundo, vocês me avisam? Eu vou entrar e vou sair, tá bom? Eu não vou me estender, mas é importante que vocês entendam isso. Vocês sabem que as mulheres, elas foram submissas muito tempo dentro da história, não é? Ninguém queria uma mulher no poder. Nenhum homem queria uma mulher com opinião. Vocês assistiram isso em novela, não é? E isso não faz muito tempo. Isso a gente está falando de 100 anos atrás. Talvez a sua avó não tenha tido título de eleitor. Talvez a sua avó e bisavó não tenham tido nem documento. Porque a mulher não tinha um espaço para mostrar o que ela era. A mulher não podia existir. Então, uma mulher bonita era julgada como fútil, como egoísta. Se ela cuidava da beleza dela, é porque ela não tinha mais nada para cuidar da vida, não era isso? Ó, eu posso perguntar, e vocês podem ser brutalmente honestas comigo nessa aula? De vez em quando a gente vê uma mulher que se cuida e passa pela nossa cabeça que essa mulher não tem mais o que fazer. Não é verdade? Vamos ser honesta? Vamos ser sincera que a gente ainda se pega nessas crenças que a mulher que se cuida, ela é uma desocupada? Entende que essas são as verdades que a gente costuma acreditar. Ela é fútil, ela não é competente. Se ela é bonita, ela é burra. Mas quem criou isso? Isso vem de um contexto histórico de que a minha aparência não importa. Então, mulheres, se escondam. Se você quiser ser bonita demais, você é um problema. Se você foi bonita, você é burra. Se você se cuidar, você é fútil. Exato. Se ela é bonita, quer dizer então que ela não faz nada, tipo, que ela não faz o que ela deveria estar fazendo. E isso acabou marcado na nossa mente. Quando, na verdade, a gente vive uma vida na sombra de querer ser uma mulher mais bonita, ou não? No fundo, por que que você quer emagrecer? Por que que você quer pesar menos? Para você se sentir amada, desejada, para você existir no mundo, para você acordar, olhar para o espelho e sentir que você existe ali, que aquela mulher que existe em você, ela tá ali representada do lado de fora, na sua identidade. A psicologia diz que tudo aquilo que eu reprimo me controla. Então, quando eu nego a minha beleza, a minha feminilidade, quando eu ligo o cuidar da minha aparência a algo ruim, a gente se sente literalmente fragmentada em pedaços. É como uma parte de mim quisesse, desejasse do fundo da nossa alma ser mais bonita e bem cuidada, para que a gente pudesse ser mais feliz. E outra parte de mim julgasse esse desejo como fútil, como nada importante. E aí, gente, a gente vive em conflito, a gente vive fragmentada. Quem é a minha mentorada sabe que a gente tem uma frase muito legal. Se eu sou duas pessoas, eu preciso ter um corpo do tamanho de duas pessoas. Se eu sou metade de mim, uma mulher que
deseja cuidado, que quer ser bonita, que quer se sentir bem, e a outra metade, uma megera que julga essa primeira, se eu tenho um corpo que só cabe uma delas, eu vivo em conflito, entende? Então eu vivo com essas duas personas brigando entre elas. Quando a gente permite cuidar da própria aparência, isso não é vaidade e nem futilidade. Isso é, olha para mim, integração. É quando eu consigo dizer, eu não rejeito nenhuma parte de mim. Eu não vivo mais a dor do abandono, porque agora eu olho para mim. E isso a gente cria através de rituais e autocuidados. Então, a partir de hoje, dessa aula, eu quero que você comece a ver o cuidado com a sua aparência como um ritual de identidade. Porque se ninguém colocou aqui dentro uma mensagem antes de eu nascer dizendo quem eu sou, isso quer dizer que eu posso escolher quem eu sou. E como eu escolho quem eu sou? Construindo essa pessoa todo dia. No momento que eu me arrumo, na roupa que eu escolho colocar, se eu cuido da minha pele, se eu passo um rímel. Isso não é estética, gente. Isso é construção de identidade. Como eu quero ser uma mulher mais próspera se eu me visto como uma miserável? Como eu quero ser uma mulher amada e desejada se eu nem olho para mim no espelho? Se a primeira a me rejeitar sou eu. Isso é identidade, porque o nosso cérebro, ele não acredita em palavras. Por isso que o cérebro, tanto faz. Gente, vocês acham que quem reza em inglês tem mais potência do que quem reza em português? Porque o cérebro, Deus, a sua espiritualidade, nada disso entende palavra. Então, tanto faz o que você está dizendo. O cérebro se liga à imagem. Então, quando eu negligencio a minha imagem, qual é a informação que eu estou dando? Eu não sou importante. Aí você quer se sentir importante, amada, cuidada, próspera, vista pelos seus clientes, bem paga. Mas a primeira a dizer para você que você não é importante é você mesmo. E como você diz isso? A partir da sua imagem. Quando eu minimamente cuido da imagem. Gente, cuidar da imagem não é só usar roupa cara e se arrumar muito. Não, cuidar da imagem é não colocar nada rasgado, nada desbotado, não estar desleixada. É, sei lá, não precisar tá na manicure, mas tá com a unha limpa, sabe? Sem esmalte, bonitinha, lixadinha, com cara de limpa. É como a gente se cuida todo dia. É estar com a pele lavada, é passar um protetorzinho solar. Então, às vezes, a gente acha que cuidar da imagem é fazer uma consulta de estilo e imagem e comprar aquele monte de roupa que nem te representa. Porque eu sou essa pessoa, gente. Quantas vezes eu não fiz uma análise de imagem e estilo? Ai, alfaiataria, isso nem sou eu. De vez em quando, eu coloco uma roupa mais formal. Mas identidade não é sobre isso. Identidade é quando eu vou ali de manhãzinha e lavo meu rosto e passo um rímel e olho pra mim e falo: Nossa, ó, agora meu cabelo tá sujo, mas tá preso, tá apresentável. Eu não tô com cara de suja na tela. Eu tô representando a mulher que eu sou, aquela que se cuida, que se dá valor. E se eu me dou valor, o mundo me dá valor.
E quando a gente se cuida minimamente todos os dias, quando a gente tira as roupas que estão esquisitas da gente no armário, quando a gente tira as roupas furadas, quando a gente dá a calcinha que está rasgada, a meia que está furada, quando a gente começa a cuidar da nossa imagem nos pequenos detalhes, o que que a gente está treinando? A gente está treinando consistência, escolhas, disciplina e presença. E se eu sou uma pessoa que consegue fazer isso na minha imagem, e o meu cérebro que lê imagem está lendo que agora eu sou uma pessoa que cuida, ele vai me dar isso de presente na alimentação, no treino, nas decisões, na vida. Porque eu estou treinando tudo isso no secreto, no íntimo, antes de cuidar, de tentar fazer isso naquilo que aparece, que tem pressão, que tem julgamento, que tem decisão. Então, beleza não é sobre ser jovem ou ter a pele perfeita. Cuidar da aparência, se sentir bem, é estar viva, viva dentro da sua própria imagem. É se respeitar, é se escolher primeiro. Então, não é sobre parecer melhor do que alguém, mais bonita do que alguém, mais magra do que alguém. É sobre parar de se abandonar. Então, se a gente tivesse uma escolha para fazer que pode fazer toda a diferença na forma que você cuida da sua comida, claro, a gente treina disciplina, consistência, presença, e isso transborda. Porque se eu sou essa pessoa cuidando da minha pele, eu serei essa pessoa na alimentação. Eu serei essa pessoa cuidando do meu corpo. Eu serei essa pessoa nas escolhas que eu fizer, que não são só sobre mim. E isso também vai fazer muita diferença naquilo que eu aceito do outro, que para mim esse é o lugar que dói. Porque se você pensar assim, vou dar um exemplo com café, tá bom? Eu gosto de café bom, eu gosto de cafezinho coado, gourmet. Sabe coadinho, aquele café da fazenda? Eu gosto desse tipo de café. Então eu não tomo muito café, eu não faço garrafas e garrafas de café. Eu tomo menos, mas quando eu vou tomar um café, eu gosto de tomar um café bom. É uma escolha, ok? É uma escolha. Agora, se eu, para minha casa, dentro da minha intimidade, faço um café bom, eu aceito tomar café ruim quando eu tô fora de casa? Não. Eu prefiro não tomar e esperar chegar em casa, porque eu não aceito menos do que aquilo que eu me dou. Agora, transfere isso para o cuidado, para a comida, para como as pessoas te tratam, para o desrespeito, para a humilhação. Eu vou começar a me afastar das pessoas que me dão menos do que eu dou, porque eu passo a não aceitar menos do que isso. Então, a minha identidade constrói a minha personalidade. E aí eu começo a entender que identidade é construída na aparência. Então, é claro, a gente cuida das nossas feridas de dentro para melhorar aquilo que a gente é por fora? Sim. Mas se a gente não cuida por fora, a gente apodrece por dentro. Então eu não preciso, não é sobre emagrecer para depois se cuidar, é sobre se cuidar para emagrecer. É não me vestir bem quando eu for magra, mas é me vestir bem para ser magra. Não é cuidar da minha pele quando eu tomar um remédio para a pele e ela melhorar. É cuidar da minha pele antes dela melhorar. Porque aquilo que eu quero ser, a minha alma, o meu propósito, a minha identidade, é aquilo que eu escolho.
Só que se eu não estou escolhendo, quem está me definindo? Aquilo que me julgaram. É por isso que a gente tem tanto problema com julgamento. Porque se eu não estou escolhendo quem eu vou ser, e isso não está refletido no meu espelho todas as manhãs e na forma com que eu me apresento para mim, eu estou dando o direito do julgamento do outro escolher quem eu sou. E olha que coisa legal. Imagina você começa a se arrumar a partir de agora. Você saiu dessa aula e aí você vai trabalhar maquiada à tarde, porque você aprendeu que você faz para você, na sua imagem, aquilo que você quer ser. E aí você chega no seu trabalho e alguém fala para mim: Nossa, Desirê, tá toda maquiada hoje. Credo! Aí você vai falar: Não é eu tô maquiada hoje. Eu sou assim. Eu sou bonita mesmo, todo dia. Ai, nossa, você se arruma toda para ir na padaria. Pois é, eu sou o tipo de pessoa que cuida de mim, inclusive para ir para padaria. Você não é? Devolve a vergonha para o outro, sabe? Eu sou uma pessoa que cuida de mim, você não. Eu sou assim. É o que eu tô escolhendo ser. Nossa, agora você só usa roupa da moda. Pois é, você não. Nossa, agora não come mais nada. Pois é, você não. Todo dia, quando eu olho no espelho, eu tô escolhendo a pessoa que eu vou ser. E como eu tô escolhendo essa pessoa? Através da minha imagem. E aí, gente, vamos confessar que nesse ponto a gente ganha dos homens de lavada. Não ganha? Porque a gente tem muito mais ferramenta. A gente tem maquiagem. O homem nasceu feio, vai dar muito trabalho para ele ficar bonito, né? Talvez ele nem consiga. Ele vai ter que ser charmoso, legal, rico, né? Não vai dar, porque bonito, né? Vai ser difícil. Vai dar mais trabalho. Agora, a gente consegue moldar aquilo que a gente é. A gente se arruma um pouquinho mais, a gente cuida do cabelo, a gente cuida da pele, a gente se veste melhor, a gente tem maquiagem, a gente tem protetor solar com cor naquele dia que você acorda numa bed. Exato, eu acho que você entrou depois, Desirê, quando eu falei que isso não é vaidade, isso é construção de identidade. Isso não é estética, isso é construção de propósito. Entende? A gente foi levada a acreditar que cuidar de si mesma é superficial. Superficial é aquilo que está do lado de fora. Superficial é aquilo que está na base, na margem. Então, cuidar de si mesma é superficial? Claro que é, porque eu cuido da base enquanto eu me transformo no profundo. Então, ai, isso é vaidade, isso é fútil, isso é superficial. Não, 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 não. Isso aqui é a base. Agora, se você está vendo a superfície, e se a minha superfície para você parece vaidosa, parece fútil, você nunca acessou o meu profundo. Porque isso aqui que você vê é só o que aparece. Tem muito trabalho interno antes daquilo que você vê. Porque só quem leva isso como uma construção de identidade sabe o que é você acordar derrotada, ou às vezes você passar a noite inteira acordada porque teu filho ficou doente, ou você brigar com teu marido, chorar horrores e no outro dia você acordar, arrumar o seu cabelo, passar uma água fria para tirar o inchaço do olho, um rímel, um batom e dizer: ainda que a vida me pregue umas peças, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui para mim, eu tô inteira. Ainda que a minha vontade
seja me esconder, eu não sou mais essa pessoa. Eu sou a pessoa que cuida da aparência porque é assim que eu quero ser. Então, se eu quero ter um relacionamento melhor, se eu quero ser uma mãe melhor, se eu quero ter um corpo melhor, eu, no mínimo, preciso me cuidar e me tratar melhor. E como a gente faz isso? Não é espiritual, não é com técnicas difíceis, não é pagando consultoria de imagem e estilo. É naquilo que eu faço no meu íntimo todos os dias. Naquele ritualzinho do banheiro. Então, é por isso que eu falei sobre ser viciada, obsessiva em cuidar da própria aparência. Porque a aparência é identidade. É como eu me encontro, como eu me olho todos os dias. Então, lembrando, né? O espelho ele não mostra só a minha beleza, ele mostra aquilo que eu estou escolhendo ser. Então, quando você nunca mais vocês vão acordar, olhar no espelho e se permitir passar o dia horrorosa, porque eu não quero escolher ser uma mulher horrorosa. Então eu mudo quem eu escolho ser quando eu coloco a minha blusa dentro da calça, quando eu afino a minha cintura com um lenço. Eu estou escolhendo ser uma mulher que cuida para ter a cintura mais fina. E isso vai repercutir lá na minha alimentação. Isso vai repercutir em como eu me trato, em como as pessoas me tratam. A nossa aparência é que constrói isso. É a expressão de como a gente está se enxergando. Faz sentido aí para vocês? E quando eu não cuido da minha aparência, eu fico literalmente aos pedaços. E é assim que a gente começa a construir as nossas decisões na vida, porque se todo dia eu acordo e a minha decisão primeira do mundo é cuidar da minha imagem, essa é a decisão que eu estou tomando não só na minha imagem, mas em tudo aquilo que eu escolho fazer. Eu passo a ser aquilo que eu falei. Eu sou assim. Ah, mas você agora se arruma até para ir para padaria. Não é agora, eu sou essa pessoa. Eu sou o tipo de pessoa que penteia o cabelo. Eu sou o tipo de pessoa que cuida para não sair de roupa rasgada. Eu sou o tipo de pessoa que sofre quando rasga uma blusa e eu tenho que dar ela embora, porque eu não vou aceitar vestir aquilo rasgado. Eu sou essa pessoa. Ah, porque agora ficou metida. Metida não, bem cuidada. Ai, agora tá se achando. Mas eu mereço, né? Não é que eu tô me achando. É porque a primeira pessoa obrigada a gostar de mim sou eu. Então, isso é construção de identidade. Então, eu quero deixar, eu sempre falo desse filme, né? Então, eu quero deixar aqui a sugestão para que vocês assistam o filme. Ele se chama Sexy por Acidente. É uma comédia, é uma gracinha. A gente pode assistir até com o filho, não tem problema. Chama Sexy por Acidente. Aonde a menina bate a cabeça e começa a acreditar que ela é a última bolacha do pacote. E porque ela acredita que ela é importante, ela começa a se vestir melhor, a falar melhor, a agir melhor com as pessoas, e todo mundo passa a acreditar que de fato ela é aquela pessoa. Mas a primeira a mudar foi ela. Esse é um filme, gente, que toda vez que a gente esquece de se cuidar, a gente tem que assistir de novo. Então fica aí a sugestão de filme Sexy por Acidente. Porque como eu me trato constrói a minha identidade. E eu espero que essa aula tenha mexido aí com você. Que você saia dessa aula hoje, não é mesmo? Buscando algo na sua aparência. Sai dessa aula hoje, vai lá e alinha seu cabelo, passa uma aguinha, prende ele se ele tá mais sujo, escolhe uma cor de roupa que você gosta, passa um protetorzinho solar.
Dá uma olhada na sua gaveta de calcinha e vê se você está usando roupa rasgada, velha, solta, de elástico frouxo. Melhor que a gente tenha menos do que a gente tenha um monte de coisa que deprecia a nossa imagem. Porque quando eu estou vestindo uma roupa velha, rasgada, manchada, eu estou dizendo que é aquilo que eu mereço. E isso é muito importante. Tá bem? Espero que vocês tenham super gostado. Que essa aula tenha feito um super sentido para você, não é? E se você está assistindo ela gravada depois, você deixa aqui nos comentários se você concordou e como é que você vai mudar isso